Bom, nosso objetivo agora vai ser resolver um limite que o pessoal chama de limite fundamental, porque ele acaba sendo um limite que, mesmo com todas as técnicas que a gente tem até o momento, ele não sai tão fácil, que é esse limite aqui. Ó. Quer ver? Vamos já escrever ele, limite de x quando x vai para zero, do seno de x sobre x. Né? Você tem indo para zero em cima, você tem zero, indo para zero embaixo. Você tenta quebrar aqui com limitada, às vezes alguma coisa, e não sai. Né? Tipo, então a gente vai precisar de desenvolver alguma outra técnica para resolver esse, e já dando spoiler, a resposta desse aqui é 1. Tá bom? Então vamos ver como é que a gente consegue fazer esse aqui. Eu vou listar alguns ingredientes que a gente vai usar no meio da demonstração. Boa parte desses ingredientes provavelmente alguns de vocês já conhecem isso aqui, então provavelmente essa parte dos ingredientes vocês podem pular, mas eu vou colocar aqui para termos de completude, tá bom? Então, ó, uma coisa que eu vou usar é que a função f de x seno de x sobre x, que é a função que a gente está tentando calcular o limite quando x vai para zero, ela é uma função par. Se você nunca viu esse nome, para a função, isso aqui simplesmente quer dizer que a f de menos x é o próprio x. Isso aqui vai facilitar um pouquinho a conta lá no meio, tá bom? Não é muito difícil fazer esse aqui, porque você vê que o que acontece? Quando você põe esse menos aqui na frente, essa função meio que inverte, essa função meio que inverte, e aí essas duas inversões acabam te dando sem inversão nenhuma depois, tá? Então a gente vai usar esse fato. Eu vou usar o fato que o limite, isso aqui acho que a gente já está até mais acostumado agora, do cosseno de x, quando x vai para zero, é o próprio cosseno de zero, que é 1, tá bom? E por último, eu vou precisar de uma coisa geométrica aqui, vamos explicar então ela primeiro no desenho. Imagina que então você tem uma circunferência, né, um disco, na verdade, então ela é cheinha. O raio dele é R, tá bom? E eu vou querer calcular A de x, onde a ideia do A de x vai ser o seguinte: você parte daqui, né, como a gente sempre tem feito, anda para cá. Então você anda x aqui, então vamos supor que você parou aqui e andou x na casquinha, tá bom? Olha aqui e vê essa fatia. É como se fosse uma fatia da pizza, né? Você para aqui no começo, fez um corte aqui, é onde você vai fazer o segundo corte. O que é essa área? Então a gente vai querer calcular essa área aqui. Eu vou usar isso aqui no meio da nossa demonstração. Se você já sabe a fórmula, bom, use. Vamos tentar só dar uma motivação aqui para que seria a fórmula disso. Primeira coisa, ó, repara que se você andar, fizer a volta inteira, você tem a área inteira. Se você fizer meia volta, você tem meia área. Então, sei lá qual que é a área. Se você fizer um quarto de volta, você tem um quarto de área. Não sei quanto. A princípio vai, não estou falando qual que é a área inteira, mas você concorda que esse negócio depende linearmente do x, né? Você tem uma constante aqui que eu não sei por enquanto quem é, mas meio que tipo é linear. A dependência aqui é simplesmente multiplicar por essa constante. Vamos usar isso. Isso aqui tudo dá para formalizar mais tarde no curso, tá? Mas por enquanto vamos usar esse argumento um pouco mais intuitivo. Qual que é o se a gente souber qual que é a área total e o comprimento total, meio que a gente matou, né? Vamos usar então fatos que a gente já conhece para deduzir isso aqui. E aí depois, lá na frente do curso, a gente vai recuperar esses valores. Mas então vamos lá. Eu sei que a área, quando eu fizer a volta inteira, quanto que é a volta inteira? A volta inteira é 2πr. Isso a gente até usou já no curso. Né? Quanto que é a área total? Esse aqui é outro valor que a gente não viu ainda, mas isso aqui é πr quadrado. Quando você faz isso, só substitui o que é esse valor aqui, vai ficar K 2πr igual a πr quadrado. Você corta tudo aí que tiver que cortar, você vai conseguir concluir que o K, na verdade, é R sobre 2. Tá? Então, vindo aqui em cima na fórmula, você consegue substituir que o AX é Rx sobre 2. Na verdade, a gente vai usar aqui quando R é igual a 1. Então, na verdade, o A que a gente vai usar aqui, né, para o caso que a gente vai precisar, é simplesmente x sobre 2. Então, guarda essa informação, a gente vai pôr aqui daqui a pouquinho. Tá bom? Então, vamos voltar para o limite, o tal do limite fundamental, que é o limite que a gente quer calcular. Então, lembrando, ele é esse limite aqui. Limite de x tendendo a zero, de seno de x sobre x. Tá bom? E a gente vai mostrar que ele é 1. Tá? Então, essa é a prova. Primeira coisa, lembra que a função é par, né, do tipo, então que é o f de menos x é o x. Então eu afirmo para vocês que calcular esse limite é a mesma coisa que calcular esse limite aqui.
o mesmo limite, só que só indo pela direita. Por quê? Porque se você tiver que ele está indo pela direita, numa função par, como você tem essa simetria, indo pela esquerda é a mesma coisa, o valor é o mesmo. Então, na hora que você calcula o limite de x indo pela direita, você também está calculando o limite de x indo pela esquerda. Bom, então automaticamente, se eles existirem, eles vão ser iguais e, portanto, igual esse primeiro aqui que a gente fez. Então, se a gente conseguir falar que isso aqui é 1, mostrou que isso aqui é 1. Acabou. Tá certo? Obviamente, o outro lado você tem sempre. Se esse aqui é 1, esse é 1. Mas aqui no nosso caso, como é uma função par, você tem, isso vale sempre, qualquer valor que esse aqui assuma, né, desde que seja um valor, é o mesmo que vai ser esse aqui. Beleza? Então, já usamos aquela primeira parte. A gente só vai calcular isso aqui, porque daí isso aqui vai deixar a conta muito mais fácil para a gente vai fazer algumas simplificações. Beleza? Então, esse é a primeira uso daqueles itens que a gente falou antes. O resto agora vai vir no desenho. Vamos tentar fazer aqui o esquema nesse cantinho. Então, estou desenhando os eixos. Tá bom? E aqui eu vou fazer vou fingir que eu fiz uma circunferência de raio 1. Tá? Então, aqui, esse raio aqui é 1. Isso aqui você finge que é uma circunferência na sua cabeça. Tá bom? Vamos fazer uma coisa aqui que andou x. Então, aqui teria andado x. Vou parar. Aqui é melhor fazer essa reta depois. Então, essa distância aqui ele andou x. Aqui eu vou traçar uma vertical, saindo desse ponto. E aí eu vou tentar cruzar essa vertical com aquele ponto ali, até aqui embaixo. Tá bom? Então, esse ponto aqui, se você descer, isso aqui é o cosseno de x, né, que a gente já discutiu. E aqui é o, né, você vem daqui, isso aqui é o seno de x. Beleza? Eu vou precisar de alguns nomes de triângulo aqui só para ficar um pouco mais fácil. Eu vou chamar isso. Vamos passar mais um triângulo. Vamos passar uma retinha aqui que vai facilitar a nossa vida depois para enxergar uma coisa. Então só liguei esse ponto com uma reta, né? Esse aqui é a curvinha, esse aqui é com uma reta. Vamos chamar esse aqui de A, esse ponto de B, esse ponto aqui em cima de C e esse último ponto aqui de D. Quero fazer uma comparação entre três áreas aqui e o argumento vai ser via o desenho, tá bom? Eu vou chamar de Tzinho, né, o T pequeno de x. Vou já deixar mais espaço porque eu sei que vai ocupar mais aqui. Menor ou igual que o A de x, menor ou igual que T grande de x. Eu tenho essa desigualdade aqui. Vamos ver quem são esses caras, né, para fazer sentido essa desigualdade. A de x é aquela área que a gente fez antes. Então ela vai ser a área, essa área aqui, tá bom? Eu andei x, tá? E eu vou pegar toda essa fatia aqui. Então você tem esse primeiro. O T pequeno vai ser o triângulo ABD. A área do triângulo ABD. Vocês concordam que a gente tem essa desigualdade? Porque o ABD, o ABD, ele é quase igual à fatia da pizza, menos a bordinha aqui, né? Então, esse tanto que essa bordinha acrescenta é para cá. Tá bom? Então a gente tem essa desigualdade de fato. E a última área é esse cara aqui em cima, né? Você tem o ACB, ou ABC se quiser. Essa curvinha está aqui dentro, então tem toda essa área aqui a mais. Então você tem o ABC aqui. Tá? Não vamos fazer isso aqui muito mais formal que essa parte, só tentando argumentar pelo desenho para convencer vocês. Então a gente tem essas duas desigualdades aqui, tá? A área do triângulo é menor que a área da fatia da pizza e a área da fatia da pizza é menor que a área desse triângulo maior. Tudo bem? Agora eu consigo fazer um pouco de conta para ver quanto que valem essas áreas, para ver o que eu obtenho a partir disso. Isso aqui foi todo o esforço que a gente fez lá no começo. A gente concluiu que essa área é x sobre 2. Tudo bem? Agora vamos tentar calcular a área do triângulo pequeno. Eu vou usar a velha fórmula do base vezes altura sobre 2. Então, base é 1, a altura é seno. Então, isso aqui ficou seno de x sobre 2. Conclusão, por causa desse negócio, é que isso aqui é menor assim. Beleza? Vamos agora fazer a área do grande. A área do grande é base, que é 1, vezes a altura. A altura eu já não sei, né? Do tipo, a altura é esse cara aqui. Mas olha, esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo aqui.
certo? Aí, então a gente só precisa, ó, se esse triângulo tem lado cosseno. Para ficar com esse lado aqui, você multiplicou por 1 sobre cosseno. Então, essa aqui você vai simplesmente multiplicar esse lado aqui, que seria essa altura, você multiplica por 1 sobre cosseno, então essa altura aqui é seno sobre cosseno, certo? Então, base vezes altura sobre 2, seno de x sobre cosseno de x sobre 2, que a base é 1, né? Então ele nem aparece, e a gente tem essa última desigualdade. Posso apagar esses dois aqui, que eles não fazem diferença, tá bom? Então a gente conclui que seno de x é menor ou igual que x, que é menor ou igual que seno sobre cosseno de x. Vou multiplicar tudo por seno de x, dividir tudo por seno de x, ou multiplicar por 1 sobre seno de x, que é um número positivo, porque a gente está fazendo aqui só com x positivos, né? Então esse seno é positivo, eu posso fazer isso, que era aquele tal do limite pela direita que a gente estava fazendo lá no começo. Dividindo tudo por seno, eu tenho que 1 é menor ou igual que x sobre seno de x, que é menor ou igual que esse seno sobe, então fica 1 cosseno de x. Eu inverto essas desigualdades, eu consigo 1 maior, eu inverto não as desigualdades, mas os números, né? Seno de x sobre x, cosseno de x. Tudo bem? Agora, olha, pensa, a gente está fazendo agora x indo para zero. Essa aqui é a função constante igual a 1, então isso aqui vai para 1, não tem nada de diferente. Esse aqui é aquele limite que eu comentei lá no começo. Quando o x vai para zero, esse aqui vai para 1. Bom, eu tenho que esse vai para 1, esse vai para 1, esse cara que ficou no meio tem que ir para 1, mas esse aqui é exatamente esse, então a gente conseguiu mostrar que esse aqui vai para 1. Certo? Um argumentinho aqui esperto, com um pouquinho de triângulos e círculos. Beleza. Mas é lógico que você não vai fazer todo esse esforço só para resolver esse limite particular. Você vai querer agora resolver outros limites usando essa técnica. Como usando essa técnica? Fazendo tudo isso aqui de novo? Não. Você vai tentar fazer com que os outros limites caiam nesse. E aí você usa o fato que você já sabe esse limite para calcular outros limites. Vamos fazer dois exemplos aqui. Qual que vai ser o primeiro? O primeiro é limite de x tendendo a zero. É um bem simplesinho. X mais seno de x sobre x. Tá bom? Você faz direto com as técnicas que a gente tinha antes, está indo em cima, está indo para zero, embaixo está indo para zero, não sei fazer, mas você consegue quebrar ele em outras coisas, né? Você pode fazer assim, limite de x indo para zero, quebra a soma, vai ficar x mais x, x sobre x, mais seno de x sobre x. Acabamos de fazer que esse é 1, esse aqui é 1, né? Porque para x diferente de zero, isso aqui sempre é 1. Então esse negócio deu 1 mais 1, que é 2. Tudo bem? Usamos coisas que a gente tinha feito antes, mais esse limite novo aqui, e aí a gente conseguiu resolver esse cara. Vamos fazer um pouquinho mais complicado, que é o limite de x tendendo a zero. De novo, x quadrado menos seno de x sobre x cosseno de x. Tudo bem? De novo, por causa desse cara aqui, isso aqui está indo para zero, em cima esse vai para zero, isso vai para zero, então é um zero sobre zero. Técnicas anteriores não estão ajudando muito, mas a gente consegue fazer cair no limite fundamental. Afinal, isso aqui é a seção do limite fundamental, então você tenta fazer aparecer o seno de x sobre x. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou botar o x em evidência em cima. Então vai ficar x indo para zero, x em evidência em cima, então vai ficar x, aqui aparece um x de novo, aqui aparece menos seno de x sobre x, e embaixo apareceu x cosseno de x, porque já estavam lá. Eu vou cortar esse x com esse aqui, vamos ver o que sobrou depois de tudo isso. Depois de tudo isso, a gente tem limite de x tendendo a zero, em cima ficou x menos seno de x sobre x, embaixo ficou cosseno de x. Parece que ainda não resolveu muito, mas na verdade os problemas desapareceram. Esse cara está indo para 1. Certo? Cosseno, quando x vai para 0, cosseno vai para 1. Então embaixo parou de dar problema. Esse cara está indo para 0. Tudo bem, mas esse cara está indo para menos 1, certo? Esse aqui vai para 1 com esse menos, esse aqui vai indo para menos 1. Então, ó, sobrou no final menos 1 sobre 1, que é menos 1. Aqui sumiram todos os problemas e a gente conseguiu resolver. Tá certo? Então isso aqui é um outro jeito de você conseguir fazer mais uma técnica, na verdade, que a gente está acrescentando para resolver mais alguns limites. Tá bom? Então é isso.